Olá, alunos! Vamos fazer então a resolução da lista de estatísticas sobre medidas de tendência central, moda média mediana. Eu coloquei nos slides aqui só uma parte dos exercícios, né, do enunciado, para que fique mais claro e eu tenha uma melhor qualidade dos slides. Então, em relação ao exercício número 1, nós temos uma tabela e ele pergunta: em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a... A primeira dica que eu vou dar para vocês: a média é sempre a coisa mais difícil de calcular. Não difícil, mas mais trabalhosa. Por exemplo, aqui nós temos 15 valores, né, de temperatura. Então, vocês imaginem que desses 15 valores eu teria que somar os 15, né, esses 15 valores aqui, teria que somá-los e dividir por 15. Dá um valor bem alto. Então, a gente indica, especialmente em provas do Enem, por exemplo, que a gente tem pouco tempo de resolução, que vocês comecem pelas outras. Essa em específico, vejam que para todas as alternativas a média está como 17, então não precisa calcular, porque a média é 17, tá? Mesmo que ela fosse diferente, eu indicaria vocês a começar pela mediana e a moda, que são mais fáceis e rápidas, e ver se só com elas vocês já chegam num resultado. Bom, vamos começar então a calcular, né, a mediana. Sempre lembrando assim, ó, gente, eu estou fazendo em relação à temperatura, então eu tenho que vir aqui na tabela, na coluna, perdão, da temperatura e olhar, tá? Então, primeira coisa, o que é mediana? Mediana é sempre o termo central, tá? Termo central significa o quê? Nós temos que colocar esses termos em ordem crescente. Então, a primeira coisa é, quantos termos nós temos na tabela? Nós temos 15 termos, certo? Qual vai ser o nosso termo central? É o oitavo. Como é que eu sei isso de bem rápido, assim? Divide 15 por 2, dá 7,5. É sempre o número mais alto próximo desse, né? O próximo número de 7,5 inteiro é o 8. Então, esse é o oitavo. Só que, de novo, né, nós temos que colocar em ordem crescente. Eu não preciso ficar escrevendo todos eles, assim, especialmente no meio de uma prova como o Enem. E aí eu vou começar a pensar assim, em ordem crescente, quem é o primeiro dos valores? Qual é o valor mais baixo que aparece nessa tabela? É 13,5. Ele, na verdade, aparece mais do que uma vez, então ele vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto valores, tá? Isso a gente coloca assim. Eu só coloquei conforme foi aparecendo. Aí depois, vamos lá. Quinto valor, sexto valor, sétimo valor. Quando eu encontrei o oitavo valor, esta já é a nossa mediana. Não precisa nem escrever os demais. Então, mediana eu encontrei. Agora, a moda. A moda significa o termo de maior frequência. Termo de maior frequência é quem aparece mais. Qual é o termo que mais aparece nessa tabela? Olhem para a tabela e qual é o valor que mais está aparecendo? 13,5. Portanto, eu vou ter 18 e 13,5, né? A questão É a número letra B, a 2 nossa nos solução. apresenta Uma lista de regiões de uma certa cidade e casos confirmados de uma certa doença. Nós estamos em época de pandemia, acredito que uma das coisas que possa surgir são questões como essa, né? Então, ele coloca assim, que a prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários. Primeira coisa, 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior do que a média de casos confirmados. Primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? A média dos casos confirmados. Como é que eu faço média? Eu tenho 8 valores aqui. A média vai ser a soma desses 8 valores dividido por 8. Então, eu tenho média de 229 casos. O que nós temos que fazer agora? Descobrir onde é que o número de casos é maior que a média. Descobrir não, é só olhar, né? Onde é que eu tenho casos maior do que a média? 237, 262, 278, 300 e 278. Ou seja, eu tenho em 5 regiões. Então, o que ele fala para nós? Que são 10 funcionários para cada uma dessas regiões. Então, vai ser 5 vezes 10, 50 funcionários para essas regiões. O segundo item diz que são 7 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja menor ou igual à média. Já calculamos a média, então o terceiro passo
é verificar em quantas regiões o número de casos é menor ou igual, se fosse o caso, à média. 1, 2, 3 regiões. São em 3 regiões, então, 3 vezes 7, porque são 7, né? 21 funcionários. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar? 50 com mais 21, 71 funcionários. A terceira questão, então, traz uma tabela sobre os medalhistas, né, da OBMEP nos anos de 2005 a 2009. E aí ele pergunta, em relação às edições de 2005 a 2009, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Percentual médio significa a média dos percentuais. E eu quero da região Nordeste, então vou lá olhar só aqueles da região Nordeste. Se eu quero o percentual médio, o que eu faço? Eu somo esses 1, 2, 3, 4, 5 valores e divido por 5. 18 mais 19, 21, vai dar 92, que dividido por 5 dá 18,4. Acabou. Esse é o percentual médio. Bem tranquilo esse tipo de questão. A próxima questão, né, fala sobre o seguinte. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva e a pontuação seria dada pela mediana das notas obtidas. As provas valiam no máximo 10. Ao final, a vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, seguida pela equipe Delta, com 7,6. Um dos alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe Gama foram 10, 6,5, 8, 10, 7, 6,5, 7, 8, 6 e 0 para esse aluno que não veio. Primeira coisa, pessoal. Primeiro lugar ficou com a equipe Ômega, 7,8, né? O segundo lugar com a equipe Delta. O terceiro lugar, ele já falou que ficou com a Gama, mas quantos pontos fez a equipe Gama? Primeira coisa, como é que faz, né? Para ver a pontuação. A pontuação, ó, é a mediana das notas obtidas pelos alunos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar os valores que a equipe Gama teve e buscar a mediana, né? Qual é a mediana? Primeira coisa, tá? Quantos termos eu tenho? 10 termos. Eu tenho o termo central? Não, porque eu tenho um número par de elementos. A mediana é o termo central, quando eu tenho um número ímpar. Quando eu tenho um número par, o que ela vai ser? Ela vai ser a soma dos dois centrais dividido por 2, ou seja, a média dos dois centrais. Quais são os dois centrais? Eu tenho 10 termos. Divide por 2 dá 5, então é 5 e 6. 5 mais 6 dividido por 2. Só que 5 mais 6 não é vir aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não, eu tenho que colocar eles em ordem crescente. Então, termos em ordem crescente. Colocando esses caras em ordem crescente, eu vou ter essa distribuição de valores. Portanto, a mediana vai ser o quinto mais o sexto termos, dividido por 2, 7. Então, eu já sei que a equipe Gama ficou com 7 pontos. Aí a pergunta é o seguinte, se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe teria pontuação igual a 6,5 se ele tivesse nota 0? Seria vencedora se ele tivesse nota 10? Seria segunda colocada se ele tivesse 8? Bom, gente, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, tá? Se o aluno tivesse ido, o que ia acontecer? Primeiro, se ele tivesse tirado qualquer nota abaixo de 7, porque o 0 está aqui, né? Qualquer nota abaixo de 7 o deixaria aqui, não deixaria aqui, nessa distribuição? Então, qualquer nota abaixo de 7 não mudaria os valores daqui para cá. Ou seja, na mediana, se ele tivesse tirado 1, 2, 3, se ele tivesse tirado 7, que seja, sabe? O quinto e o sexto termos continuariam sendo 7 e 7. Ou seja, a mediana continuaria 7.
E o que aconteceria se ele tivesse tirado qualquer nota acima de 7? Né? Qualquer nota acima de 7. Mesmo que ele tivesse tirado 10, tá? Mesmo que ele tivesse tirado 10, gente, pensem comigo, tá? Na melhor das hipóteses, ele teria tirado 10, concordam comigo? Então, a mediana, ela seria, a distribuição seria dada a partir desses 6, ó. 6, 6,5, 6,5, 7. Ou seja, este seria o quinto termo, este seria o sexto, porque eu teria mais um 10 aqui. E quanto daria o quinto mais o sexto? 15. Dividido por 2, 7,5. Então, na melhor das hipóteses, ele teria 7,5. Né? Porque os termos centrais seriam 7 e 8. Ele tendo tirado 7,5, tipo, como a mediana seria 7,5, a equipe teria 7,5. Se a equipe tivesse 7,5, mudaria a posição dela? Não, né? Então, a resposta é a letra D, ó. Permaneceria na terceira posição, independentemente da nota obtida pelo aluno. Bom, a questão número 5 traz uma tabela com a quantidade de gols marcados por uma certa equipe, né? E a quantidade de partidas que isso aconteceu. E aí diz que X, Y e Z são a média, a mediana e a moda. Só uma maneira para depois a gente conseguir comparar elas, né? Então, a primeira coisa é calcular a média. O que os alunos normalmente pensam e eu quis trazer aqui para vocês, né? Que a média é pegar esses valores, porque afinal de contas, obviamente, é média, mediana e moda dos gols. Então, é pegar esses valores, ó, 0, 1, 2, 3, somá-los todos e dividir por 7, já que eu tenho aqui 7 números, tá? Só que isso está errado, pessoal. Por que está errado? Porque quando eu vou fazer média de gols, eu tenho que ter o total de gols. E o total de gols não é simplesmente a soma desses aqui. Por quê? Vou botar uma coluna extra aqui para a gente pensar o seguinte. Qual foi realmente o total de gols que esta equipe fez? Olha, em 5 partidas ela fez 0 gols por partida. Bom, ok, dá 0. Só que em 3 partidas ela fez 1 gol em cada uma delas. Então já dá 3 gols aqui. Em 4 partidas ela fez 2 gols cada. 4 vezes 2, 8. Em 3 partidas fez 3. Em 2 partidas fez 4. Em 2 partidas fez 5. Em uma partida fez 7. Então, este é o total de gols, a soma disso, ó. 3 mais 8, mais 9, mais 8, mais 10, mais 7, tá? Então, a média vai ser dada pela soma disso, dividido por 20. Por que 20, pessoal? Por que não 7, prof? Porque a quantidade de partidas agora, ó, não foram só 7 aqui, são 15, ó. 5, 8, 12, 15, 17, 19, 20 partidas. Então, a média é 2,5. O problema chamou a média de x, então x é 2,25, tá? 45 dividido por 20. Próxima coisa é a mediana. Mediana é o termo central, tá? Quantos termos nós temos? De novo, ó, pessoal, na distribuição, cuidado, são 20, não são só esses 7. Por que 20, prof? Porque seria assim, ó, eu tenho 5 partidas em que eu tive 0. Então, na distribuição, né, de valores, eu teria 5 vezes o 0. 0, 0, 0, 0, 0. Depois eu teria 3 vezes o 1. 3, oh, perdão, 1, 1, 1. Depois 4 vezes o 2, né? Então eu tenho 20 termos no total. Eu tenho 20 termos, não 7, tá? Qual é o termo central? Se eu tenho uma quantidade par de termos, eu não tenho termo central, né, gente? A média, então a mediana, né, é a média dos dois centrais, que é o 10º e o 11º. De novo, como é que eu acho esses valores? 20 dividido por 2, 10 e o próximo, sempre assim, tá? Bom, vamos pensar quem são os décimos e os 11º. Como eu falei, e o 11º, perdão. Como eu falei para vocês, ó, vocês pensem que eu tenho 5 distribuições igual a 0. Então, do primeiro ao quinto, eu tenho 0.
Os próximos 3, ou seja, sexto, sétimo e oitavo, é 1. Os próximos 4, ou seja, nono, décimo, 11º e 12º, é 2. Bom, então eu já sei que tanto o meu décimo quanto o meu 11º é 2, ó. Então, o que vai ser a minha mediana? 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. A minha mediana é 2. Mediana é y, o meu y é igual a 2. E agora a moda. Moda é o que é mais frequente. Pessoal, em qual quantidade, né? Qual a quantidade de gols marcados que aconteceu em mais partidas? Não é o 0? O 0 aconteceu em 5 partidas, tá? Ou seja, a nossa moda é 0. Moda é o Z. Colocando isso em ordem crescente, que é o que o problema aqui é aqui, ó. Z é o menor deles, depois vem o Y, depois vem o X. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. A questão número 7 é tão fácil que nem parece do Enem, né? Ele dá uma tabela para gente com as cotações mensais do ovo extra branco, né? E pede qual é o valor da mediana das cotações nesse período. Gente, esse período tem quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que a mediana é? O termo central. Quantos termos eu tenho? 7. Qual é o termo central? Quarto. Por que quarto, gente? 7 dividido por 2 dá 3,5. Quando não dá exato, a gente pega sempre o próximo. 3,5 é o maior inteiro próximo? 4. Então, quarto. Só vai na tabela e bota em ordem crescente. Qual é o menor valor que eu tenho? O primeiro dos valores? 73,10. Primeiro. Depois, 81,60. 82 e 83. Acabou, gente. Achei o quarto e achei a mediana. Portanto, a mediana é 83. Tá aqui, letra D. A número 8 fala o seguinte: um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas nesta tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos.
né? 2009, 2010, 2011. Essa questão é antiga. E escolhe as duas empresas de maior média anual, tá? Ele quer as duas de maior média. Gente, média. Vou pegar aqui, ó, a empresa V, de alfinetes V. Faz a média de V, é somar esses três valores e dividir por 3. Das balas W, a média de W é somar esses três valores e dividir por 3. O mesmo com X, pizzaria Y e tecelagem Z. O que ele quer? As duas empresas de maior média anual. Quem é que teve maior média anual? Não foi aqui a pizzaria Y e os chocolates X? Então, ele vai comprar a pizzaria Y e a chocolates X. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo grande.